Olá, terceiras séries, Tropa de Elite e Mira Marroquim. Como é que vocês estão, amores? Olha só, hoje é 15/7/2020, quarta-feira, e estamos iniciando hoje um novo formato, é o segundo bimestre, né? E hoje a primeira aula é comigo, interpretação de texto, mas hoje não teremos aula. Minha aula está prontinha, vai ser dada amanhã, porque Bruninha me colocou na incumbência de passar para vocês algumas informações e tirar dúvidas. Gente, depois daquela reunião de segunda-feira, dia 13, foi tanta da pergunta. Eu acho que vocês ficam meio acanhados, né? Vamos falar informalmente. Vocês ficam meio acanhados, né? De no grupo falar, de perguntar. E aí vieram nos privados ontem. Bruna disse: não aguento mais responder as mesmas perguntas. Elis, vamos acolher os nossos alunos, porque se eles começarem a fazer o segundo bimestre assim, é, cheios de dúvidas, vai ser péssimo, né? Então, a gente vai aproveitar essa primeira aula para isso, tá? Gente, presta atenção que de repente essa dúvida que não é tua agora, ela pode ser quando você começar a folhear o módulo, quando o professor começar a postar o vídeo dele, tá? Então presta atenção. Em primeiro lugar, nós estamos hoje disponibilizando 3 módulos. Esses módulos foram divididos pelas áreas do conhecimento. Ah, Elis, que áreas de conhecimento são essas? Bem, gente, no primeiro dia do Enem, nós vamos ter 2 áreas do conhecimento. A primeira é a que está no módulo 1. A segunda é a que está no módulo 2. O que é que traz o módulo 1? Linguagens, códigos e suas tecnologias, mais a prova de redação. O que é que envolve, Elis? Linguagens. Envolve português, inglês, artes, educação física, tá? E aqui a gente colocou juntinho a prova de redação. Olhe que cada disciplina tem as páginas correspondentes, onde começa e onde termina cada disciplina. O módulo 2 é o de Ciências Humanas e suas tecnologias. O que é que engloba ciências humanas? Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Aí nós vamos para o segundo dia de prova do Enem. E aí ele traz essas duas áreas do conhecimento. Ciências da natureza e suas tecnologias e a matemática e suas tecnologias. A matemática é sozinha, né, gente? Agora, ciências da natureza engloba biologia, química e física. Nós colocamos as 2 áreas do conhecimento dentro desse módulo 3, ok? Outra pergunta que fizeram: Elis, eu vou ter que ficar caçando dentro das 100 páginas de módulos. Eu vou ficar procurando onde começa cada disciplina. Gente, no sumário diz a página, né? É só você procurar aqui, ó, no rodapé. Gente, quando abriram os módulos, que viram a quantidade de questões, aí começou. Gente, que volume de questões é essa? O que é isso? A gente vai passar o ano todo copiando. Pronto, vou passar o dia agora copiando questão. Gente, essas questões, elas estão no módulo, mas elas podem, de repente, quando a gente voltar para estudar presencialmente, elas podem ser trabalhadas na escola. Não quer dizer que elas estejam lá, que a gente vai trabalhar tudo numa semana, em um mês. Teve gente que perguntou para Bruninha: Bruninha, essas 10 redações são para fazer tudo amanhã? Né? Para mim já foi diferente. Foi, Elis, essas redações são para fazer todas essa semana. Gente, quem vai direcionar a quantidade de questões, o volume, é o professor. Ele vai ter 10 minutos para poder explicar. Se ele conseguir explicar uma questão, beleza. Se ele conseguir explicar 2, ótimo, tá? Então não se preocupe, o volume vai ser muito parecido com o que a gente já estava trabalhando, certo? 2 questões, 4 professores. Então, assim, não se preocupa com isso, tá? Se de repente passar um pouquinho, uma terceira questão, mas o volume não vai ser enorme, né? Vocês não são peru para estar morrendo de véspera, pelo amor de Deus. A outra pergunta é assim: Elis, o meu diário de bordo, que agora vai ser um diário do módulo, né? Ele deve ser feito em sequência
ou seja, dia após dia, ou tenho que colocar cada aula dentro da sua matéria. Gente, no primeiro bimestre isso aconteceu bastante, né? A orientação era, hoje é 15 de julho, aula de português, página 3, questão 1 e 2, tá lá copiado. Aí vem aula de biologia, página tal, questão tal. Aula de inglês da mesma forma e aula de química da mesma forma. Terminou, vem o dia 16. Onde você vai colocar o dia 16? Na sequência, na página seguinte, né? Isso é um diário de bordo. Mas se você colocou a sua disciplina, né, cada aula dentro da disciplina diferente, então você continua desse jeito, gente. O que importa é que você tenha um critério organizacional, tá? A gente não quer estressar vocês, a gente quer que vocês coloquem o conhecimento de vocês em prática. E aí não vamos nos estressar com essa história de caderno, tá? Continua trabalhando como você estava fazendo. A última pergunta é essa aqui. Copiar toda a questão ou só tópicos? Tá assim de gente querendo saber. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, gente. Olha só. Essa é uma página, tá, do módulo de português, né, da disciplina de português. É a questão 34. Percebam aqui pela minha mão que eu tenho o primeiro texto, que é visual, e o segundo, que é um texto, né, considerável para a gente copiar no caderno, né? É grandinho. E aí, o que é que diz o enunciado da questão? O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda, que promove uma experiência de leitura inovadora. Ambos os textos, digamos que a resposta certa seja a letra E, questiona o padrão tradicional das histórias em quadrinho. Amores, se eu só colocar lá, atividade de português, página 18, questão 34, letra E, o que é que ficou de conhecimento dessa aula? Nada. Era isso que a gente via muito no primeiro bimestre, tá? Um monte lá de questão. Aula de inglês, questão 1, letra C. Aula de português, questão 2, letra D. E o que era a questão 2? Então, o que a gente quer de vocês é que vocês coloquem um pouco do que trata a questão. Questão de biologia, né? O professor trabalhou a aula de vírus, né? O que causa e quais as consequências. Aí, na questão, pede, aí bota lá o que a questão está pedindo, a perguntinha breve e a resposta, porque aí você tem algo para depois você poder ler, para você estudar, e é o que ficou da explicação da aula. Se você só coloca 34, letra E, não ficou nada. Então, queridos, é isso, tá? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se por acaso ainda tiverem mais dúvidas, depois vocês podem ir no privado, continua perguntando que a gente responde, tá? Mas essas foram muitas perguntando a mesma coisa. Um beijo, fica com Deus e amanhã a gente tem aula de interpretação de texto, tá? Beijos!